Olá, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso podcast Gente para Negócios, nesse segundo episódio dessa série que trata sobre liderança, a gente fala muito sobre desenvolvimento de organizações, também muita curiosidade com base aqui nas histórias dos nossos entrevistados. Eu já quero aproveitar para mais uma vez me apresentar para vocês, eu sou o Rafa Cristofoletti, que seria aqui um dos integrantes dessa mesa e ao meu lado está o meu Big Boss, Rogério Babler. Rogério, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Mais uma, hein? Mais uma, vamos que vamos. Muito bem, então vamos falar hoje aqui, o tema do nosso podcast hoje é autoliderança e propósito organizacional. Temos aqui uma convidada super especial que vai falar conosco sobre esse tema, que é a Leidiane Ferreira, ela que é diretora executiva na AIO Consultoria e Treinamentos. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Rafael, obrigada, Rogério, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar de um tema tão importante que representa a minha própria jornada. Olha só, a gente tem aqui uma pergunta que nós fazemos para os nossos entrevistados, uma pergunta de início, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais a seu respeito. Defina para a gente, quem é Leidiane na visão de Leidiane? É uma pergunta bem complexa, né? Mas na simplicidade do ser, né, do momento presente, eu estou, né? Como eu estou hoje. E depois de muitos trabalhos de identidade, eu costumo falar que eu sou a força de amor aqui na Terra, que clareia visões e mostra caminhos com a força da produtividade. E essa força de amor, ela dá e recebe, porque não é algo superior ao outro, mas é algo em troca, né? Então, eu acho que se não for para falar de amor, né, do ponto de vista assim, de consciência, o que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu acho que todo mundo que acessa a identidade vai para um lugar comum, nesse lugar da gente entender o amor que tem dentro da gente. Olha, só por essa introdução, né, Rogério? Acho que o papo vai ser bom, né? Pois é, né? Então, até para deixar claro para os nossos ouvintes, eu conheci a Leide exatamente, fui dar uma palestra na Sociedade Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, cujo tema era espiritualidade nas empresas. Eu falei sob a ótica da neuroliderança e por aquelas coincidências da vida, que não há coincidência, a Leide estava na sala ao lado, fazendo a palestra dela, e foi aí que nos conhecemos. E eu fiquei encantado pelo tema, principalmente pela história dela, que é o que eu gostaria que ela compartilhasse conosco. E aí o papo fluiu, chegou a hora do almoço, passou a hora do almoço, a gente não ia embora. Então, nós vamos ouvir um pouco sobre Leide aqui, que vai ser muito legal. Bom, vamos lá então. Fala um pouquinho para a gente aqui como é que você entende, né, a questão da autoliderança, como é que isso se conecta à sua jornada? Na verdade, eu acho que é praticamente a minha jornada inteira, gente. Isso começou quando eu estava no ápice da minha carreira, e é uma história meio que comum, né? A gente ouve essas histórias. Trabalhando com consultoria de gestão e negócios em grandes empresas, e até que um dia eu fui fazer uma mala, né, para fazer uma viagem, porque minha rotina era de viajar muito, e nessa de fazer a mala, minha mão começou a tremer. Quando começou a tremer, eu falei, poxa, eu não estou no estado de consciência e no meu estado de saúde, né? E aí eu vi que eu reconheci que eu estava doente, porque eu demorei muito a reconhecer que eu estava precisando de cuidar da minha saúde. E aí, nesse caminho, né, como eu já estava trilhando uma trajetória também de autoconhecimento, eu decidi desapegar daquele trabalho, que no fundo eu achava que o problema era o trabalho, mas não era o trabalho, era a minha pessoa, que eu não sabia me liderar. Eu não tinha consciência das minhas próprias emoções, do meu próprio corpo e de como eu fazia toda essa autoliderança e autogestão. E aí eu desapeguei do sistema para cuidar de mim, né? Mas nesse caminho eu já tinha trilhado 7 anos de consultoria, né? Com resultado de gerenciamento de projetos, de processo, planejamento estratégico e percorrido grandes empresas. E eu falei assim, para mim hoje já deu, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. E isso aconteceu há 12 anos, né? Há 12 anos, quando você falava de ter, às vezes, um cansaço, era meio que frescura, né? Hoje é meio que um pertencimento, né? Então, como eu não pertencia a nada, eu me sentia muito sozinha, porque eu falava assim, gente, eu ia nos médicos e eu não entendia que aquilo ali era um problema psiquiátrico, que era um problema, era uma coisa que eu não sabia dar um nome. Acaba virando uma peregrinação de médico em médico, né? Isso, era meio que cada hora eu ia e falava assim, gente, mas o que está acontecendo comigo? E aí eu achei um terapeuta muito pragmático, né? E ele virou para mim e falou assim, Leide, tudo é questão de forma. Ele, inclusive, a linha que ele trabalha vem da Alemanha, que é extremamente pragmático, que é a Gestalt terapia, que estuda formas, né?
E ele começou a fazer um trabalho comigo de autoconhecimento, mas com o corpo também, de sentir a emoção, né? E de ver as formas, porque às vezes a gente vai criando estados de ilusão, né? E eu falo que o propósito, às vezes a gente romantiza muito o propósito, e na verdade ele é o que é, como o servir diariamente, né? É a mãe que cuida do filho todos os dias, é o consultor que faz ali o seu treinamento todos os dias, é o vendedor que vende todos os dias, né? Então é uma coisa simples. E às vezes a gente vai criando essas camadas de ilusão. E nesse processo eu comecei a entender sobre mente, a minha mente, como minha mente funcionava. E aí eu descobri um negócio chamado ciência da felicidade, né? Que na verdade é a felicidade interna bruta, que eu me conectei muito com esse tema. E nessa visão, né, teve uma visão muito pragmática, e esse terapeuta, que é o Salim Zaidan, ele falava assim: Leide, milagre é lavar o prato depois que você come. É você ter consciência de todas as suas ações e ter autorresponsabilidade. Porque nessa questão do burnout, existe também uma tendência a gente se vitimizar e colocar a responsabilidade no negócio. Na verdade, o burnout ele é tridimensional, né? Ele acontece no mercado, na empresa e com indivíduos. Ele é completo. Mas aí o indivíduo, às vezes, a gente tenta a não reconhecer a nossa parcela de culpa. Então, por exemplo, eu tinha uma dificuldade gigante nessa época da consultoria de falar não e era extremamente perfeccionista. Eu costumo falar que o perfeccionismo é o inimigo da prosperidade, o pai da prosperidade é o capricho, né? Então, essa linha entre capricho e ser perfeccionista, eu não sabia discernir. E aí eu queria fazer o melhor, e aí eu trabalhava mais do que o normal, né? Então eu acabava ferindo os meus próprios limites e não fazendo uma boa autogestão. Porque a frustração ela era no mesmo nível do teu perfeccionismo, sempre elevado, a frustração lá vinha na mesma... Vinha. Mesma régua. E eu queria ser, fazer o melhor e tal. E, na verdade, não é esse o objetivo, né? Quando você olha o propósito, é cumprir um propósito, não fazer o melhor para alguém, né? Então, eu estava com um nível de consciência muito baixo, eu estava querendo agradar alguém e não servir a alguma causa, que no caso era transformação, elevação de consciência dentro das organizações na época, né? Através da gestão, que é a organização. Então, eu me perdi por um tempo, né, que eu falo para a gente, o caos, né, a ordem vem do caos, né? Então, eu entrei num caos da minha vida e de entender quem que era Leidiane, para chegar nessa definição de amor. Porque até então era a definição do cargo, a definição do trabalho, né? E a minha identidade era muito conectada com a empresa. Parecia assim que se eu saísse da empresa, eu não ia ter uma identidade. Quem era a minha pessoa sem aquele trabalho? Né? Então, foram 6 anos de aprofundamento e estudando sobre mente, meditação, respiração, consciência, inteligência emocional. E depois eu comecei um caminho de ser uma consultora autônoma. E aí eu fui trabalhar também com Executive Search, que é aí que eu fui entender como que a gente lida, né, essa questão da liderança na autogestão, como que ela é uma coisa assim também que é um padrão e que muitas pessoas que estão em cargos de alta gestão sofrem também, para sustentar algo que nem elas estão dando conta, né? E aí vem esse questionamento da espiritualidade, do sentido da vida, do propósito, e é todo um fluxo que vai acontecendo, né? Mas foi uma fase extremamente conturbada, porque na época não tinha todo esse arcabouço e todas essas terapias, e como a gente fala hoje dentro das empresas. Né? Burnout mesmo é um termo recente, né? Super. Um termo recente, né? Ele foi incluído, inclusive, como uma doença ocupacional recentemente. Né? Então, assim, o meu caminho de autogestão, eu aprendi, né, a falar não, eu aprendi a colocar limites a partir de uma dor. Né? E isso é um padrão feminino também, quando a gente fala de mulheres, né? Porque a mulher ela tem essa programação de cuidar. Então, ela cuida, e às vezes ela não se vê para ela mesma, né? Dos próprios limites, de como é que você faz um cuidado, né? E aí você vai além. Né? Então, esse despertar, esse caminho do propósito, da autoliderança, começou com esse burnout. E quando a gente pega teorias de liderança, como, por exemplo, Rancharan, que ele fala o pipeline da liderança, né? O primeiro ali é gerenciar a si mesmo. Sim. Que é o básico, né? Ô, Leide, a propósito, você já falou algumas vezes sobre a questão de propósito. Sim. A propósito, já falou sobre propósito, certo, Rafa? Certíssimo. Né? Sim. Eu vejo, eu percebo trabalhando com os nossos clientes, ou mesmo numa conversa, numa mesa informal de conversa,
as pessoas têm muita dificuldade para separar e para identificar a diferença entre propósitos e metas. E toda vez que falo sobre propósito vou salvar a natureza, vou ajudar as criancinhas não sei aonde, que não tenho nada contra isso. Mas eu acho que a gente precisa dar um passo e aprofundar. O que é esse propósito? O que é essa conexão que você tem trazido à tona aqui na sua conversa? Bom, eu vou falar de três, para responder sua pergunta, Rogério, eu vou falar de 3 pilares, né? Primeiro, missão, propósito, a própria meta, e na verdade tem uma outra palavrinha que é sentido, né? E o que acontece? Primeiro a gente tem que ir na base da palavra, que eu acho que é entender a diferença entre substantivo e adjetivo. Né? Então, o propósito ele é um substantivo, ele precisa de um adjetivo. Então, tem propósito bom e propósito ruim. A gente confunde, né, o termo, só de falar o termo propósito, já consegue entender que era uma coisa boa. Óbvio, ressoa uma coisa boa, mas Hitler tinha um propósito. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem propósitos bons e propósitos ruins. E na visão do Aurélio, quando a gente entra no dicionário, tem também o conceito de propósito ligado à meta, que isso pode gerar uma confusão, né? Que o propósito pode estar ligado a cumprir um objetivo. Mas na linha da psicologia positiva e da ciência da felicidade, que é a linha que eu pesquiso e trabalho, o propósito é uma força motriz que leva o indivíduo a cumprir um senso de uma missão ou de um sentido. Então, por exemplo, para mim faz sentido trabalhar numa empresa e para ter um bom salário para cuidar dos meus filhos. Então, esse é o meu sentido, né? Que se conecta a um propósito dessa empresa, que pode ser um propósito de salvar vidas, um propósito de fazer uma distribuição de carga, né? E, enfim, impactar as pessoas, de educar as pessoas. Né? Então, o que a gente tem que entender é que antes de ir lá em cima, nesse romântico de salvar o mundo, a gente precisa de salvar a gente mesmo. Né? Como já dizia Buda, antes de salvar o mundo, dê 3 voltas na sua casa. E aí acontece uma disfunção, um desequilíbrio sistêmico, que muitas vezes, antes de olhar para fora, é muito mais fácil olhar para o problema do outro e se fazer de vítima, né? Do que olhar para o nosso próprio problema e ver onde que está o nosso próprio propósito. Então, eu costumo falar que antes do propósito tem a missão. E a missão ela se divide em 3 grupos. A missão individual, a missão de relação e a missão do servir, dos dons e talentos. E a missão mais complexa e mais difícil que a gente tem enquanto indivíduos é tirar a negatividade da nossa mente, que tem a ver com uma negociação, ou numa conversa, ou num feedback, porque às vezes um líder dá um feedback com amor, mas o outro recebe com desamor. E aí começa a negatividade, né, da nossa própria mente. Então, antes de ir lá em cima, eu acho que a gente tem que ir no básico. No fundo, é tudo sobre o básico. É o arroz com feijão que a gente não está sabendo lidar, que vem esse assunto da autoliderança, que é o arroz com feijão. Eu já atendi pessoas, né, que falavam assim, Leide, eu tenho dificuldade de parar uma reunião para falar que eu estou com vontade de ir ao banheiro, ou toalete, por exemplo. Né? São coisas básicas do tipo, eu preciso de fazer uma autogestão a ponto de prestar atenção no meu próprio corpo. E pasmem, né, nessas minhas pesquisas e nessa minha busca, porque eu não tinha muita bibliografia, né? Eu não sei se você falou aí, né, Rafael, mas eu sou de Minas, não sei se dá para perceber, né, o meu sotaque. Só um sotaque, só um pouquinho. Só o sotaque, né? Então, Minas é um mercado um pouco fechado na época para essa questão de autodesenvolvimento. Então, eu vinha muito para São Paulo e ia buscar em outros lugares, né? E numa dessas buscas, né, eu fui num congresso de felicidade nos negócios lá no Butão, e o primeiro dia se falava de sono, que os executivos não dormem. Então, como é que você vai aplicar teorias sofisticadas de autodesenvolvimento se a máquina não está preparada para funcionar, que é o sono? Então, de novo, a gente está voltando para o básico. A gente está sofisticando uma coisa que é básica. E essa questão da autogestão, lidar com as próprias emoções, com o próprio corpo, com os próprios sentimentos, é um desafio constante, né? Que você vai lá no pipeline de desenvolver as pessoas para liderar negócios complexos, mas quando você vê no íntimo, tem uma dificuldade de se relacionar com a família, de fazer alguma coisa básica, né? Então, de novo, o que eu aprendi nessa minha jornada de lá, dar a volta, volta para o básico, Leide. Volta para o básico. E é no básico que está a riqueza. Né, da jornada. É bem básico. Né? Por que você foi até o Butão e, sei lá, não foi para o norte de Minas, o sul do país?
Então, existia também, Rogério, essa influência desse terapeuta que me ajudou nessa consciência. Porque a Gestalt ela tem uma base budista. E o Butão ele é 75% budista. Né? Eu não tenho uma religião específica, mas eu fui conhecer uma prática que é extremamente restrita. E é uma coisa que é a questão do pertencimento. Eu falo que o homem morre para pertencer, né? Então, lá nesse lugar, eu me senti pertencente. Eu senti que todas as novas crenças que eu tinha gerado, todas as novas percepções estavam alinhadas ao que eu estava sentindo. E, de novo, a motivação ela não foi para salvar o mundo, foi para salvar a Leide. Né? Porque eu queria também me entender e me conscientizar de quem que eu era nesse sistema. Porque quando você pega um sistema, às vezes, que as pessoas estão tão loucas trabalhando e não prestam atenção no próprio corpo, eu falo, gente, mas isso é normal? Né? Eu fui entender que é normal, mas não é natural. Né? Porque o natural é você respeitar todas as leis, inclusive as leis da natureza. Mas depois desse ciclo de ir lá, né, ir e voltar, e sem glamour, tá? Não é uma coisa assim para contar, de status, né? Pelo contrário, foi uma coisa muito genuína mesmo. Porque eu estava muito conectada com esses processos de autoconhecimento. Eu aprendi, né, e durante a pandemia, eu fiz uma amiga de uma comunidade e eu vi que a fome da África estava a 40 minutos da minha casa, lá em Belo Horizonte. Né? Mas só que para chegar lá e chegar nessa comunidade, eu comecei a entender que como lidar com o ser humano, que em qualquer lugar você lida com o ser humano. E para aprender a lidar com o ser humano, Leide, né, essa jornada fez sentido para mim. Mas foi muito pelo pertencimento, de achar essas coisas que tinha sido trabalhado no meu processo em algum lugar, como, por exemplo, a pureza, né, e como a preservação do meio ambiente. Né? O Butão é o único país do mundo que é CO2 negativo, a questão de carbono. Né? Então, ele preserva 72% dessa questão. Tem em torno de 5 presos no país, né? 2 mortos de Covid, até onde eu tinha olhado, em 750 mil habitantes. É do Butão que tem lá um índice de felicidade bruta, né? Que foi criado questão da felicidade interna bruta. Felicidade interna bruta, como exatamente. Um novo paradigma de sustentabilidade. E depois a ONU criou as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir dessa consciência da felicidade interna bruta, né? Então, assim, eu sempre falo, a transformação individual, ela gera essa inovação e gera essa mudança do propósito. Mas eu acho, Rogério, respondendo a sua pergunta, que existe um romantismo, sim, de tentar salvar o mundo, mas a pessoa, às vezes, evita de olhar para si. E o meu processo, quando eu comecei, eu não estava ali pelo propósito, eu estava ali por uma palavra que muita gente não gosta no mundo organizacional, mas já tem executivos falando sobre, né, cura organizacional. Então, era uma cura interna, eu precisava de me curar, de me conhecer, e aí, nesse caminho, as coisas foram me escolhendo. Né? Eu não escolhi estar lá. Na verdade, eu não estava no Butão, eu estava no Canadá fazendo um processo individual de sonho, daquela época de faculdade que você não realiza sonhos, sabe? De fazer intercoisa para mim mesmo, é bem hedonista. Aí uma amiga me liga e fala, Leide, está acontecendo isso assim. Eu falei, bom, eu acho que faz sentido e tal. Mas foi o caminho, é o caminho da confiança e o caminho de achar essa busca. Né? Mas não tinha, no início, não tinha, e eu falo, ainda não tenho a ideia de salvar o mundo, porque isso é uma ideia que eleva o seu ego a um nível que ele pode não estar. Né? Então, eu acho que antes de pensar no propósito coletivo, é fundamental pensar no propósito, no sentido ou na missão individual. E se isso ressoa com a empresa. Então, mas aí eu tenho uma dúvida, Leide, desculpa. E eu acho que é dúvida são de vários participantes nesse sentido, né? Porque toda vez que a gente vai até as empresas e começa a trabalhar essa questão, e inclusive no indivíduo, a gente percebe que as pessoas, na verdade, não sabem o que querem. Sim. E não é simples. Então, vamos tentar ser um pouquinho prático. Vamos pegar alguns exemplos. Eu estou no mundo corporativo e eu estou perdidão, estou numa fase da minha vida que eu só sei que não dá mais. Ou então, tá bom, estou muito feliz no mundo corporativo, mas as relações sociais que eu tenho não estão me preenchendo. Eu já tentei N alternativas, por exemplo, conheço pessoas que já casaram N vezes e se dizem que ainda não se encontraram nesse sentido, mas também não querem ficar sozinhas. Então, quando a gente chega nesse ponto de se encontrar, é óbvio que não tem fórmula mágica, mas
Que boas reflexões você poderia compartilhar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo? Como é que é essa trilha, esse caminho? Como buscar essa essência, né? Repetindo, não tem uma fórmula mágica, mas como é que você foi atrás disso, né? Sim. Não pela história que já contou, mas por caminho propriamente de aplicação, de prática. Sim. Eu acho que assim como é no negócio, é na vida da gente. No negócio você tem ali orçamento, você tem projetos, então você vai trabalhar urgente e importante. E às vezes no negócio você tem que trabalhar um processo que está dando problema, crise. Você vai começar por ele, né? Então eu acho que a primeira coisa enquanto indivíduos é olhar o que está pegando. Então se o que está pegando é relacionamento, vai fazer uma terapia para relacionamento, vai buscar ajuda em relação ao relacionamento. Se o que está pegando é uma depressão, vai entender, vai ler. Eu costumo falar, né, que a gente e você como especialista em neurociência, né, dessa neuroliderança, você sabe disso do piloto automático. Eu acho que antes de resolver qualquer problema, leia 3, 4 livros sobre esse problema. Se informe, porque a gente já quer também um negócio, que é atalho. A gente não quer viver o processo. Guimarães Rosa fala, né, quem elegeu a busca não deve recusar a travessia. Então, eu acho que a questão é começar pelo que está mais crítico, que é a crise. E outra coisa que a gente não entendeu é a nossa relação com o tempo. Existe uma escassez da gente achar que o tempo para resolver problemas complexos, porque autoconhecimento é um problema complexo, não é um problema cartesiano, é um tempo, às vezes, do final de semana. Às vezes você precisa de dar uma pausa na sua vida. Hoje em dia já existe mentores em sabático. Eu fiquei sabendo disso outro dia, uma menina, acho que é na Espanha, que ela é brasileira e faz mentoria de como tirar um sabático. Te ensinar como ter um tempo para você mesmo. E tem essa questão da relação com o tempo. Então, eu acho que tem que começar no que está mais urgente e no que ressoa, né? Para uns vai ser terapia, para outros vai ser esporte, para outros vai ser religião, para outros vai ser meditação, para outros vai ser arte. Então, para cada um vai ter uma forma de conectar. Agora, uma coisa que eu aprendi nesse caminho também, Rogério e Rafael, é que no mundo organizacional se repele ou se reprime muito o sentir. É muita racionalidade, é muito mental. E o que eu aprendi no meu caminho é que a tomada de decisão ela é integral, inclusive mental, mas que eu uso muito o meu sentir, né, e as técnicas de respiração que eu aprendi para tomar decisão junto. Não é, eu estou sentindo isso, mas é o famoso quero, devo, posso, que o Mário Sérgio Cortella fala, né? Mas é um processo de descascar a cebola, né? Então, respondendo, não sei se ficou claro, é uma gestão de crise. Então, você resolve o que está mais urgente, não necessariamente o mais importante. É ali que você investe sua energia, em maior grau. É isso? E outra coisa também, energia, tempo e recurso financeiro. Porque tem muita gente que né, que não quer investir nesses processos, acha que é a empresa que tem que fazer e não entende que a vida é da pessoa, né? Então, é muito importante ter essa confiança e entender que também tudo nessa vida a gente precisa de ajuda, né? Então, tem muito profissional legal para ajudar, tem muitos retiros legais e a questão da espiritualidade mesmo, né? A espiritualidade ela vem do latim spiritus, que significa sopro, que é respirar. Então, às vezes, a solução está numa respiração. Não precisa de ler muitos livros, não precisa de fazer muita terapia, é só respirar e sentir. Mas a gente não é educado para sentir, a gente é educado para ser uma máquina. E aí a gente se torna normal e esquece do nosso natural, que é um estado de presença, né? E a neurociência, a neuroliderança fala disso, né? Do piloto automático e como a gente deve estar presente, só que a gente não é educado, não tem esse tipo de educação dentro das empresas. Muitos desses transtornos de ordem emocional, inclusive, vêm também dessa visão incontrolável de estar pensando sempre à frente, né? Sempre no futuro. Esse estado de presença é algo realmente muito difícil. Eu, particularmente, acho incrivelmente difícil meditação. O Rogério falou, né, algo a respeito disso também. Meditar não é fácil, né? Você estar ali consigo mesmo, prestando atenção, né, na tua respiração, no presente, é algo que tem que ser trabalhado, muito bem trabalhado. É um exercício, né? É um exercício e é treino, assim como andar de bicicleta, né? Mas uma coisa que eu aprendi com a pandemia, que antes eu estava um pouco olhando só para um lugar, né? E a gente está sempre aprendendo. Eu falo, né? Hoje eu não me coloco como especialista de nada, sempre aprendiz. A gente não pode desconsiderar a máquina, que é o corpo.
Então, essa questão dos neurotransmissores, da endorfina, da serotonina, da ocitocina, isso é hábito. Né? Isso a ciência da felicidade traz muito, que não é uma meta a ser buscada, é uma prática diária. E quando o corpo não está funcionando de uma maneira íntegra, a mente também não acompanha. E aí fica tudo sambado. E aí, olhando para a parte prática, né, a pessoa está se sentindo desencaixada. Eu mesma já me senti várias vezes desencaixada, e era questão de serotonina. Né? É químico também. Sabe, né? Uma coisa, assim, uma curiosidade, né? Que pelo menos de uma experiência minha, uma vivência minha no trabalho, né? na minha experiência corporativa. O que a gente tem muitas vezes assim como pensamento, como modelo, né, de um burnout ou de uma doença de ordem emocional, é daquele executivo que sofreu aquela pressão no trabalho, aquela coisa durante muitos anos. Um belo momento a máquina pifou e ele parou para repensar na vida. Só que hoje a gente vê que cada vez pessoas mais novas já estão completamente desconectadas dentro do mercado de trabalho. Mais nova, quando eu falo, é gente com 19, 20 anos, 18 anos, né? Pessoas já fazendo estágio em empresas completamente desconectadas com relação ao próprio corpo, com a própria mente. Né? Por que isso está acontecendo? Hein? Estamos talvez mais acelerados, menos conectados com o quê? Eu tenho a visão que a tecnologia ela contribui bastante, né? Porque o cérebro ele não fica muito, às vezes ele fica muito no piloto automático, né? E a gente não consegue conectar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E eu acho que essa geração que está vindo agora também, ela é reflexo de muitas mulheres no mercado de trabalho, as mães, né? Que tem esse papel de gerar ocitocina, né? Do afeto, né? Da relação com seus filhos. E, às vezes, isso fica em segundo plano pela correria do trabalho, né? E aí, essa figura de ser mãe, né? Em alguns países já estão se estudando a relação de mãe, da maternidade, o tempo de maternidade da mulher versus impacto no PIB. Na Argentina, já saiu uma resolução lá do governo que a mãe, o tempo de maternidade, pode ser contado no tempo de aposentadoria. É pequenininho, mas já tem esse reconhecimento da sociedade, né, que a maternidade ela é um trabalho, né, porque educar um filho dá muito trabalho. Né? Então, eu vejo, Rafael, que essas questões ligadas a essa questão da mente, do comportamento, da depressão nessa geração, tem relação com a tecnologia e também com o papel da maternidade e trabalho, né? Porque vira aquela confusão, não dá tempo para nada e tem que ser feito correndo, é tudo para ontem. Né? Eu estava contando para o Rogério, nos bastidores, o dia que a gente conversou, em 2019 eu fui num congresso, né, que é um monastério do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista, e os monges de lá atendem os executivos do Google. Eles fazem mentoria, né, para os principais executivos do Google. E a gente era uma semana com eles, né, e tinham 400 pessoas de 27 países da área de negócio. Não tinha ninguém assim de férias, era todo mundo que estava na realidade. Inclusive, eu fiquei chocada com o tanto de gente, né, em burnout. E aí, a primeira tarefa do primeiro dia era fazer nada, não ir para lugar nenhum sem celular, integrado com a natureza. Então, a gente sabe ficar sem fazer nada, mas é um fazer nada que não é um fazer nada desperdício, um fazer nada consciente. Que é aí que vem a inovação, aí vem o espaço para o criar. Né? Isso não é intelectual, isso é consciência. Né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma nova era de educação, não só emocional, mas corporal, espiritual, mental. São novas formas de se relacionar. Né? Porque a gente fala muito de educação emocional, mas a gente fala pouco de educação do corpo. Né, que é onde que tem grandes coisas para serem olhadas, né, de lidar com o próprio corpo, que é a questão do sono. Né? E o Brasil, em média, 50% dos brasileiros não dormem há 8 horas. Então, como é que você vai resolver um problema dentro da empresa se a matéria-prima é igual processo? Né? Como é que você vai ter um bom produto se o insumo ele já está vindo com problema? Você precisa de ir no básico, de resolver problemas de base. Né? E aí vem todo esse movimento de levar autoliderança para as organizações, que não é só liderança, é autoliderança. Né? Será que as organizações estariam preparadas já para adotarem modelos diferentes, pensando no indivíduo, né, como indivíduo mesmo? O que vocês acham a respeito aí desse papel das organizações
dentro desse novo processo de cuidado pessoal, desse olhar para a mente, olhar para o corpo, tratar os indivíduos como pessoas de fato, né? Sim. Bom, a entrevistada é a Leide, mas eu vou dar uma opinião e é exatamente ao encontro do que ela tem trazido. A gente não tem que terceirizar essas coisas, né? Toda vez que a gente percebe isso, quando a gente promove, por exemplo, um curso aberto para pessoa física, as pessoas não se inscrevem. Uhum. E aí você vai para dentro das organizações e fala, então, por que você não fez aquele curso X? Ah, não, é porque a empresa não pagou para mim. Tem gente que diz que não vai atrás do idioma porque a empresa não pagou ainda. Você está pagando para uma outra parte. Eu trabalhei numa empresa em que ela fazia essa doação ainda, fornecia o curso de idiomas, as pessoas se inscreviam e pior, não compareciam. Elas não compareciam. A gente tem visto isso aqui. A gente promove cursos, quando a empresa paga, a pessoa vem, participa do primeiro dia porque a empresa pagou e depois não aparece mais, né? É incrível como a gente ainda, principalmente eu acho que nós brasileiros, a gente tem a tendência de achar que educação é responsabilidade do outro, não é nossa. Isso. E a gente está falando de educação de uma maneira ampla. Sim. Porque a gente continua querendo os modelos mecânicos tradicionais, já que estão enlatadinhos, né? Por exemplo, a gente está falando de um assunto aqui, é capaz de alguém mandar uma descrição aqui. Não mande, por favor, tá, pessoal? Dá para falar para a Leide repetir qual é a fórmula para encontrar o propósito? Ela foi bem clara, não tem uma fórmula para isso. Mas a gente precisa mergulhar em estudo, precisa mergulhar em entendimento para falar assim, como eu vou encontrar os meus propósitos, que não é um só. Então, essa é a minha visão a respeito. Eu gostaria de ouvir a Leide também. Eu vejo que é um problema complexo, né? Mas as organizações estão começando a entender, fazer os porquês, né? Mas por que está tendo problema? Por quê? Porque quando você faz um Ishikawa, né, que é uma ferramenta de processos, e você vai começar a entender as motivações, você chega nos indivíduos, né? Os erros, né? Dos processos que não são automatizados, você chega também nos indivíduos. E aí, quando você chega no indivíduo, você começa a ver que o que está acontecendo, né? E criar esse espaço de segurança psicológica para as pessoas começarem, pelo menos, a falar o que está acontecendo, eu acho que é um grande primeiro passo. Então, é o papel do líder, aí vem o papel da liderança, de criar um ambiente de segurança psicológica. De novo, o Google tentou fazer um algoritmo para gerar equipes de alta performance e eles não chegaram a nenhuma combinação entre seres humanos. O que eles conseguiram constatar é que a única coisa que gera equipe de alta performance é a segurança psicológica, que é o amor do líder e das organizações e também do liderado, né? Porque o amor é uma relação de troca. Não adianta também o líder só doar amor e o liderado, né, não saber receber esse amor. Então, esse papel do líder de gerar esse ambiente de segurança psicológica, que não é ser gentil, aquela coisa de complacência, de passar a mão na cabeça, não, é criar um ambiente de verdade. E aí a gente vai para a espiritualidade, né, Rogério? Que a verdade é um princípio espiritual. E criar um ambiente para as pessoas falarem a verdade, serem honestas e pensar em soluções junto, né? E aí entra um problema complexo, porque aí se eu tenho uma hierarquia, uma cultura do comando e controle, como é que eu vou tratar problemas complexos que não são escaláveis? Problemas complexos são artesanais. E aí eu preciso de ter um bom RH, um RH consciente, um RH né, humano, né, mesmo, com uma liderança humana e sem a punição. Porque se eu abro espaço para a pessoa falar a verdade e gero punição, eu estou passando uma mensagem ao contrário. Aí vem a cultura, que é o que tanto se está falando hoje, né? Então, eu acho que isso tudo começa na cultura. E aí são pílulas. A gente não força, como o Rogério falou, a pessoa a nada, mas ela tem que entender para a própria sobrevivência dela, eu não gosto muito dessa palavra sobrevivência, para a própria prosperidade dela dentro da organização, ela precisa de entender que é dela e que a vida é dela, né? Mas há uma dificuldade dos seres humanos serem autônomos, né? De ter essa autonomia, é o medo da punição, né? Mas é um processo, e eu acho que a cultura ela precisa de incentivar, né, esses momentos. Tem algumas empresas, startups, que já estão incentivando. Tem a Husky, que é uma fintech, né, que faz transferência de recurso para o exterior. Eles
criaram momentos para os funcionários e deram espaço para não ir trabalhar no dia que não estiver bem, sem atestado médico, por exemplo. Ou seja, há uma confiança aí na autoliderança. Hoje eu não estou bem, eu vou cuidar de mim e depois eu entrego o que eu preciso entregar. Só que isso requer um nível de consciência e um nível de autoliderança muito forte dos líderes. E aí, esses líderes também precisam de ter essa consciência, porque o estilo de liderança ele está mudando, né? A liderança do poder ou a liderança do exemplo que inspira. Então, eu acho que é meio que um processo evolutivo que a gente está vivendo, né? Mas a gente ter consciência que ninguém é melhor do que ninguém, que a gente é humano. É simples, né? Mas é complexo, Rafael, das organizações trabalhar isso. Mas dá para fazer. Tem exemplo. Sim, é o que você está dizendo para a gente, né? Que há, de fato, mesmo que não de forma essencial para essa mudança, né? Porque o que nós entendemos aqui de tudo que foi conversado, que esse papel primordialmente é do indivíduo, né? Buscar esse bem-estar, buscar esse autocontrole, mas as empresas, de uma forma secundária, talvez, né, adjacente, elas podem sim ajudar nesse processo, desde que haja ali uma cultura de confiança, né, um ambiente de segurança psicológica, emocional. Acho, né, perfeitamente plausível e está bem conectado, né, àquilo que a gente faz, né, Rogério? O que a Maga vem fazendo, tentando aí, desenvolver culturas que sejam culturas humanas, né, mais humanas. Exato, né? Dar espaço para que as pessoas sejam elas próprias. E aí eu vejo muito essa questão do líder também. Vou dar alguns exemplos que eu vi, por exemplo, na pandemia. Né? O líder está lá, reunião, pessoal, fique à vontade, muito obrigado, estou entrando na casa de vocês. Ele leu um protocolo ali, está tentando seguir e ser bacaninha. Só que, ao mesmo tempo, vem a filha dele, senta no colo, papai, ajuda aqui. Não, papai agora está trabalhando aí, só falta enterrar a cabeça da criança. E alguns memes aparecendo de criança invadindo, a esposa rolando no chão para tirar a criança. E se você perceber, na verdade, a criança fica alguns segundos ali. Sim. Ela quer, na verdade, o que o papai está fazendo? O que ele está brincando ainda? E ela já viu que é chatão, que tem um monte de cabecinha lá que ela não conhece, o pessoal dá tchau pra ela mostra o brinquedinho e já vou. Não acabou a reunião por causa disso. É um momento fofura ali no meio da... Exatamente. Mas não percebe, porque tá mecânico o modelo. É lidar com o caos, né? Exatamente. A gente não sabe e acha que o caos é estático. Não, ele passa como um pensamento. Ele vem e aí ele some, né? Se Elon Musk outro dia saiu não sei se vocês viram isso, uma matéria falando, ele com o filho, com a filha, fazendo reunião. Poxa, né? Então, assim, ele é o dono do dinheiro, do recurso, vamos dizer assim, e ele estava na mesma condição humana que todo mundo. Então, por que a gente tem que negar isso? Né? Então, eu acho que a gente precisa de trazer mais naturalidade, não é normalidade. É naturalidade para as relações de trabalho e também para a nossa vida. Entender que as coisas são como são, né? E começar a tratar o ser humano como ser humano, não como máquina. E se a gente começar a fazer as relações disso no budget e também no retorno financeiro da empresa, a gente vai entender que é muita prosperidade. Só que ainda não tem, a gente não está maduro ainda para fazer esse ROI, né, esse retorno, e ver que dá retorno, né, que essa autoliderança ela tem relação direta com o propósito. Porque também não adianta eu ter um propósito maravilhoso se nas relações eu destruo isso. E a gente não sabe lidar com erro, a gente não é educado para o negativo. A gente sempre pensa que tem que ser perfeito. De novo, perfeccionismo, né? Bom, o papo está excelente. Estamos chegando aqui nos finalmente da nossa conversa. Passa rápido. Eu falei que passava rápido. Falei? Muito rápido. Mas eu queria parabenizá-los pela iniciativa, né? Porque comunicação, eu acho que é uma coisa que une as pessoas, né? Então, me sinto muito honrada com o convite mesmo. Muito obrigada. Poxa, que bom, fico muito contente. Mas ainda dá tempo aqui de algumas perguntinhas. A gente sempre também tem como costume aqui saber do nosso entrevistado, né, quais fontes ele, né, de onde ele bebe, né, o conhecimento, quais são as fontes dele ali. Temos duas aqui já para fazer em uma só. Primeiro, a gente queria saber qual que é o teu livro de cabeceira hoje, o que você está lendo, né? E já na sequência, qual é o título, o livro que marcou tua vida, que deu aquela virada de pensamento, aquela coisa, olha, esse eu recomendo. Bom, eu estou lendo um livro sobre essa questão da gestão de complexidade, gestão integral nas organizações, que é do Marcelo Cardoso, que eu recomendo muito. Tem outro também, que é Liderança para uma Nova Economia, do Vicente Gomes, que fala dessas questões de novas culturas, com novas formas de medir, né? E um livro que mudou a minha vida se chama Dar e Receber, do Adam Grant,
que é um antropólogo, e eu acho que a antropologia é um tema que precisa... Outro dia eu estava vendo uma palestra de inovação de um especialista em sustentabilidade de Portugal, e ele falava disso. A antropologia precisa de entrar dentro das organizações. A gente precisa de ter antropólogos para a gente entender comportamentos. E esse livro, Dar e Receber, ele ensina essa questão da generosidade e da bondade, porque a gente tende a achar que a generosidade dá tudo o que tem, e na verdade é dar o melhor de si, né? Dar tudo o que tem pode ser uma coisa patológica. No livro ele explica os comportamentos de generosidade, né? Ele fala das pessoas mais bem-sucedidas, porque o burnout ele tem muito disso também, né? Às vezes você quer dar algo que você não tem, né? Então, dar o melhor de si é diferente de dar tudo o que tem. E esse livro ele fala sobre relações equilibradas, né? De trocas equilibradas, de influência. É um livro que mudou minha vida. Quando eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, na época eu comprei uns 10 exemplares e saí distribuindo. Falei assim, olha, você precisa de ler esse livro, porque esse livro é muito, muito, muito bom, né? Então, eu acho que essa questão da troca, né, é uma coisa que precisa de ter limite, que foi uma coisa que eu aprendi na minha jornada, né, de me colocar os próprios limites da autoliderança. E a gente tem também aqui um momento que a gente chama de momento reconhecimento. Conta pra gente alguma pessoa, alguém que você queira recordar aqui, que fez a diferença na tua vida, alguém que você tem aí um nível de gratidão para poder compartilhar com a gente. Eu tenho várias, são várias pessoas, né? Mas eu queria honrar muito a Renata Livramento, que foi coordenadora de pós e MBA lá de Belo Horizonte, uma precursora da psicologia positiva, que me deu muita oportunidade, né, para dar matérias inovadoras de aulas. Assim. A Michele, né, Taminato, do Colabsou, que me levou para o Butão, né? E, enfim, são várias pessoas. E o Salim, né? O Salim, que foi meu terapeuta, assim, são pessoas que realmente colaboraram muito para a minha jornada. Tem o Lélio também, que é da parte da tecnologia, que é um executivo muito foda aí assim, tem muita gente. E eu fico até me sentindo assim, gente, eu estou esquecendo de alguém, né? Mas eu queria honrar todo mundo que me ajudou, né, nesse processo de transformação. Meu próprio irmão, né, que trabalha com consultoria também. Enfim, família. Aí já vai para um pacotão, né, Rogério? Mas tem muita gente bacana que me ajudou e me ajuda nessa jornada. Bom, para encerrar então, Rogério, aquela pergunta, né, sobre o nosso tema, aliás, sobre o nome do nosso podcast, o nosso slogan aqui. Faça as honras, por favor. Exato, Leide. O que é gente para negócios para você? Gente para negócios é vida. Porque, no fundo, é tudo sobre... A gente está aqui para viver, né? E quando a gente fala de gente para negócios, os negócios são lugares lindos e maravilhosos, de muita prosperidade, de muita abundância. E gente para negócio é vida para negócio. Eu acho que a gente tem que entender que um ser humano é um ser vivo, com muita vitalidade, com muito brilho no olho, com muita paixão. E essa vida é vida para os negócios, é vida. Gente para negócio é vida. Muito bom. Olha, adorei o papo. Gostei muito, gostei demais. Tô energizado aqui, viu, com tanto conhecimento, né, coisa boa aqui que a gente acabou tratando. Queria aproveitar, em nome aqui da Imega Consult, fazer esse agradecimento pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Né? Mora em Minas, não é aqui de São Paulo, né? Está aqui nesse período aqui na capital e arrumou um tempinho na sua agenda para vir para cá, então somos extremamente gratos por isso. Rogério, obrigado pela parceria em mais um podcast. Eu que agradeço, Leide, foi demais. Eu tirei vários insights aqui, vou olhar para dentro dos meus caos, rever alguns propósitos, né, Rafa? Pois é. Foi muito legal. Legal. Bom, só então para aproveitar aqui e relembrar vocês que estão acompanhando o podcast, falamos com a Leidiane Ferreira, ela que é a diretora executiva na AIO Consultoria e Treinamentos. Tratamos aqui do tema autoliderança e propósito organizacional. Bom, muito obrigado a você, obrigado a todos que nos acompanham e espero que estejamos juntos aqui no terceiro episódio do nosso podcast Gente para Negócios. Obrigada, gente. Foi um prazer. E eu queria encerrar com um mantra que eu aprendi recentemente sobre prosperidade, né, com o Bruno de Mendes. Ele fala: onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu dou lucro. Aonde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu dou lucro. O lucro não é só financeiro, mas agregar para as pessoas, que é essa verdadeira função da vida, a gente colaborar uns com os outros. Então, muito obrigada e que a vida nossa seja extremamente lucrativa. Que assim seja. Valeu. Muito obrigado. Obrigada.